As quentes do Cruzeiro desta segunda-feira estão pegando fogo na Toca da Raposa e o torcedor do Cruzeiro vai ficar de queixo caído com tudo que está prestes a descobrir. Hoje vamos falar da nova projeção matemática que praticamente decreta o favorito ao título do Brasileirão 2025, com mudanças de última hora que sacudiram o topo da tabela após a vitória do Flamengo e a derrota do Palmeiras. Também vamos abrir o jogo sobre a insatisfação de Gabigol no Cruzeiro e o que ele já decidiu fazer após o fim da temporada. Um lateral campeão que passou pela Raposa está afundando no Fortaleza e a torcida já perdeu a paciência. Tem também promessa da base cruzeirense que pode render mais de 61 milhões aos cofres do clube já na próxima janela. E prepare-se, tem jogador da seleção voltando ao Brasil em avião particular com a ajuda de peso dos bastidores. E para fechar, o ex-volante Rômulo Caldeira escancarou que ofereceu Balotelli e Piatek ao Cruzeiro, e o motivo da recusa vai surpreender você. Segura aí, torcedor, que cada detalhe dessa história é mais inacreditável que o outro. Antes de mergulharmos de cabeça nessas notícias quentíssimas do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como há muito tempo não se via. É por isso que, se você ama o Cruzeiro e quer ficar por dentro de tudo o que acontece nos bastidores, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa seu like no vídeo. Isso ajuda demais a fortalecer nosso trabalho e garante que você nunca perca nenhuma informação exclusiva. E claro, comenta aqui embaixo o que você está achando desse momento do Cruzeiro, que eu quero muito saber sua opinião. Agora, sem mais enrolação, vamos continuar com a notícia. A rodada do Campeonato Brasileiro 2025 pegou fogo com a realização dos jogos atrasados, e as consequências diretas desses confrontos mexeram não apenas com a tabela, mas com todo o emocional do torcedor apaixonado por essa reta final eletrizante. O cenário, que até então mantinha uma briga de 3 pontas entre Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, sofreu uma reviravolta brusca e que pode ter definido de vez os rumos da competição. O Flamengo, embalado e implacável, enfrentou o Sport em casa e não apenas venceu, atropelou. Com um futebol envolvente, agressivo e cirúrgico, o rubro-negro aplicou uma goleada de respeito e chegou aos 71 pontos. Mas não foi só a pontuação que assustou os adversários. Segundo os cálculos atualizados do Departamento de Matemática da UFMG, a equipe carioca agora aparece com incríveis 72% de chances de erguer a taça ao final da temporada. É uma estatística que vai muito além do otimismo. É praticamente uma sentença de favoritismo num momento crucial do campeonato. Enquanto isso, o Palmeiras, que vinha sendo o principal concorrente ao título, enfrentou o Santos num clássico em que era amplamente favorito, mas acabou tropeçando feio. A derrota para o Peixe não apenas freou o ímpeto alviverde, como também fez despencar suas chances de conquista. Os mesmos cálculos da UFMG apontam agora que o time paulista tem apenas 26,6% de chances de ser campeão, o que representa uma queda brusca e preocupante para um clube que liderou boa parte da competição. O resultado do clássico foi um baque emocional e matemático para o Palmeiras, que viu seu desempenho em campo ser comprometido por falhas defensivas e pouca efetividade ofensiva. E aí vem a parte mais delicada para a torcida celeste. O Cruzeiro, que não atuou na rodada devido ao calendário irregular, acabou sendo o grande prejudicado pela inatividade. Com 63 pontos na tabela e a mesma pontuação mantida, as chances de título agora são de míseros 1,4%. O sonho ainda não está enterrado, mas a situação beira o milagre. Para que a Raposa volte a figurar como real candidata, precisará vencer os jogos restantes e torcer por uma série improvável de tropeços dos adversários. É um cenário de pressão máxima, onde cada detalhe passa a ser decisivo. Mas é justamente aí que o torcedor precisa ficar atento, porque apesar da matemática apontar para um título improvável, os bastidores do Cruzeiro estão fervendo como nunca, com movimentações internas que mostram que o clube não está apenas olhando para a temporada atual, mas já está planejando com ousadia o que vem pela frente. E uma dessas movimentações envolve um dos nomes mais pesados do futebol brasileiro nos últimos anos, Gabriel Barbosa, o Gabigol.
O atacante, que chegou cercado de expectativa, vive um momento completamente diferente do que o torcedor imaginava quando ele foi anunciado. Hoje, com Caio Jorge brilhando e sendo o titular absoluto de Leonardo Jardim, Gabigol amarga o banco de reservas e está longe de esconder sua insatisfação. Você ouviu certo. Gabigol, mesmo com o contrato assinado até o fim de 2028, já cogita de forma muito clara deixar o Cruzeiro ao término da temporada de 2025. O camisa 9, conhecido por seu temperamento competitivo e desejo constante de protagonismo, não está nada satisfeito com a situação atual dentro do elenco comandado por Leonardo Jardim. O que mais incomoda o atacante não é apenas o fato de estar no banco, mas sim a percepção interna de que ele perdeu espaço de maneira definitiva na equipe titular, principalmente após a ascensão meteórica de Caio Jorge. Pessoas próximas ao jogador confirmam que ele já comunicou ao seu staff o desejo de abrir conversas com a diretoria celeste assim que o Campeonato Brasileiro for encerrado. A intenção é entender qual será seu papel em 2026, e se não houver uma mudança clara de cenário, a tendência é buscar novos caminhos, seja dentro ou fora do Brasil. Pedro Lourenço, o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, afirmou publicamente que deseja contar com Gabigol por mais tempo, elogiando sua postura e qualidade técnica, mas a relação entre expectativa e realidade dentro de campo começa a pesar nos bastidores. Com 13 gols marcados e 4 assistências distribuídas em 43 jogos disputados na temporada, o atacante entende que seu desempenho merece mais espaço e já deixou claro que não aceitará viver à sombra de ninguém por mais um ano, por mais promissor que seja o concorrente direto. A situação se complica ainda mais quando se analisa o desempenho de Caio Jorge, que finalmente encontrou sua melhor forma sob o comando de Leonardo Jardim. O jovem atacante tem se destacado não apenas pelos gols, mas também pela movimentação, inteligência tática e participação coletiva. E com o time jogando bem, a pressão por uma mudança no comando do ataque praticamente desapareceu. O treinador português já deixou claro em entrevistas que confia em Caio como homem de referência, e isso tem fechado cada vez mais as portas para o retorno de Gabigol ao time titular. Mesmo nos treinos, a diferença de intensidade e adaptação ao modelo de jogo tem sido evidente. Mas o que está prestes a acontecer nos bastidores pode influenciar toda essa história. Porque, enquanto Gabigol reflete sobre sua continuidade, o Cruzeiro se movimenta de forma estratégica para planejar o elenco de 2026. E uma das peças-chave desse planejamento pode estar prestes a sair. Kaique Kendi, a jovem promessa de 19 anos, está no radar de clubes europeus. Filho do ex-lateral Kleber, o garoto chamou atenção com atuações destacadas no Sub-20 e com 6 participações no time profissional neste ano. Mesmo sem números expressivos, os olheiros internacionais estão de olho em seu potencial físico, velocidade e capacidade de finalização. E a diretoria da Raposa já definiu. Só libera por 10 milhões de euros, cerca de 61,6 milhões. 61 milhões e 600 mil reais. A possível venda de Kaique Kendi representa não apenas uma das maiores movimentações financeiras da história recente do Cruzeiro, mas também um sinal claro de que a nova gestão da SAF está tratando a base com a seriedade e estratégia que ela merece. O jovem atacante de apenas 19 anos é tratado internamente como uma joia rara, e sua evolução nos treinos e nos poucos minutos que teve com o time principal sob comando de Leonardo Jardim reforçam a ideia de que ele está pronto para voos maiores. O Cruzeiro não tem pressa em liberá-lo, e isso faz parte de um planejamento mais maduro. O clube entende que segurar o jogador por mais um tempo pode valorizar ainda mais seu passe. No entanto, já é sabido nos bastidores que uma proposta oficial deve pousar na Toca da Raposa já em janeiro, com clubes como o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, saindo na frente com sondagens iniciais. Ainda assim, times da Alemanha e de Portugal também acompanham de perto a situação do atleta.
A diretoria já estipulou um valor mínimo para negociar: 10 milhões de euros, o equivalente a 61,6 milhões. 61 milhões e 600 mil reais. Essa quantia, se confirmada, representaria uma injeção financeira significativa nos cofres da SAF Celeste, permitindo não só equilibrar contas e ampliar o fôlego orçamentário, como também abrir margem para contratações pontuais, experientes e estratégicas. A missão para 2026 é clara: transformar esse investimento da base em reforços que elevem o patamar competitivo do elenco, mirando títulos de peso com um Cruzeiro mais maduro, estruturado e respeitado no cenário nacional e internacional. Falando em reforços e decisões estratégicas que moldaram os rumos do elenco celeste nesta temporada, uma revelação feita recentemente pelo ex-volante Rômulo Caldeira pegou o torcedor de surpresa e causou um verdadeiro rebuliço nos bastidores da Toca da Raposa. Em entrevista concedida a um canal especializado, o ex-jogador, que conhece bem o ambiente cruzeirense e mantém relação direta com empresários e atletas europeus, afirmou que no início de 2024 entrou em contato direto com a diretoria do Cruzeiro para oferecer dois nomes de peso internacional: Mario Balotelli e Krzysztof Piatek. Isso mesmo, o italiano polêmico e carismático, e o artilheiro polonês que já brilhou na Série A italiana e recentemente acumulava gols no futebol turco. A notícia caiu como uma bomba, principalmente entre os torcedores mais saudosistas e fãs do futebol europeu, que imaginaram o impacto de ver esses nomes vestindo a camisa celeste no Mineirão. No entanto, a proposta não foi adiante. A diretoria celeste, liderada por Pedro Lourenço e orientada pelo projeto técnico traçado por Leonardo Jardim, decidiu recusar as negociações por uma razão bastante pragmática. Naquele momento, o foco total estava voltado para a recuperação física, tática e emocional de Caio Jorge. O atacante, recém-chegado à Toca da Raposa após passagem apagada pela Juventus, precisava de respaldo, minutos em campo e confiança para retomar sua melhor forma. A chegada de Balotelli ou Piatek, naquele contexto, ainda que midiaticamente poderosa, poderia causar um bloqueio no desenvolvimento do jovem centroavante. Balotelli, por sua vez, chegaria com problemas evidentes de ritmo, com histórico recente de inatividade e comportamento instável, fatores que pesaram contra seu nome. Já Piatek, embora estivesse em boa fase no futebol da Turquia, não passou da fase de sondagem e sequer houve avanço nas conversas. No fim das contas, a aposta em Caio Jorge não apenas se justificou, ela se provou acertada e estratégica. Hoje, com o atacante consolidado como titular absoluto, marcando gols importantes e mostrando evolução clara, a escolha da diretoria soa como uma aula de planejamento e convicção. Essa decisão prova que a diretoria do Cruzeiro está comprometida com um projeto sólido e coerente, mesmo quando nomes de peso aparecem no radar. Balotelli poderia ter movimentado o marketing, gerado impacto imediato, mas o clube escolheu pensar a longo prazo. E hoje, com Caio Jorge deslanchando e Gabigol sendo mantido como reserva, a escolha feita lá atrás ganha ainda mais sentido. Rômulo, inclusive, elogiou a postura da SAF e disse que vê um Cruzeiro mais maduro e estratégico no mercado, algo que ele não via nos tempos em que jogava pelo clube. E as curiosidades dessa semana não param por aí. Durante a atual data FIFA, um movimento nos bastidores entre os donos da SAF do Cruzeiro e do Vasco resultou em uma ação que chamou atenção. Um avião particular foi disponibilizado para trazer de volta jogadores da seleção brasileira que estavam na França. A aeronave foi providenciada por Leila Pereira, presidente do Palmeiras, a pedido de Pedro Lourenço, Pedrinho e Pedrinho do Vasco. Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, embarcou ao lado de Vitor Roque e Paulo Henrique, retornando ao Brasil com conforto e segurança. O gesto foi visto como um exemplo de união entre clubes que têm interesses comuns e mostra como as relações fora de campo também fazem a diferença. Enquanto isso, um velho conhecido da torcida celeste vive dias difíceis. O lateral Diogo Barbosa, que brilhou no Cruzeiro em 2017 e foi vendido ao Palmeiras no auge da carreira, hoje amarga o banco de reservas no Fortaleza.
Comandado por Martim Palermo, o time cearense luta contra o rebaixamento e Diogo tem sido pouco aproveitado. Com apenas 30 jogos desde que chegou, ele virou alvo constante de críticas da torcida. A fase é tão ruim que muitos questionam sua continuidade no elenco para 2026. O lateral, que já conquistou títulos como Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, vê sua carreira estagnar. Esse contraste entre passado e presente mostra com uma clareza impressionante o quanto o futebol pode ser imprevisível, cruel e muitas vezes ingrato com seus protagonistas. Diogo Barbosa, que em 2017 foi uma das engrenagens mais importantes do Cruzeiro na conquista da Copa do Brasil e chegou a ser considerado um dos melhores laterais esquerdos do país, hoje vive um cenário completamente oposto no Fortaleza. O jogador, que passou por clubes de peso como Palmeiras, Grêmio e Fluminense, enfrenta dificuldades sérias para se firmar sob o comando de Martim Palermo, e sua utilização tem sido cada vez mais rara, mesmo com a equipe cearense flertando com o rebaixamento. A comissão técnica já discute internamente outras alternativas para o setor, o que pode indicar uma saída próxima. Apesar do momento ruim, o nome de Diogo ainda carrega certo peso no mercado brasileiro, muito em função dos títulos acumulados e da experiência que possui em grandes decisões. No entanto, a passagem apagada pelo Fortaleza reforça uma lição importante. Sem preparo físico, foco mental e capacidade de adaptação ao novo estilo de jogo, até atletas consagrados podem perder espaço para jovens que vêm com mais intensidade e fome de vitória. E é esse ciclo constante de renovação que torna o futebol tão fascinante e, ao mesmo tempo, implacável. Com tantos elementos se cruzando nos bastidores, o torcedor cruzeirense tem mais do que motivos para ficar atento a cada detalhe que envolve o clube. Entre chances remotas de título, insatisfações de estrelas, movimentações milionárias de jovens promessas e decisões de bastidores que influenciam diretamente o futuro do elenco, fica claro que o Cruzeiro está vivendo uma fase de transição estratégica. O foco vai além das 4 linhas, e cada movimento está sendo milimetricamente calculado para preparar um 2026 ainda mais ambicioso. Agora, eu quero saber: o que você acha dessa insatisfação do Gabigol, da possível venda de Kaique Kendi e da forma como o Cruzeiro recusou Balotelli e Piatek para apostar em Caio Jorge? Você teria tomado as mesmas decisões? Deixe sua opinião aqui nos comentários, ela é muito importante. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora certa. Ativa o sininho, deixa aquele like que fortalece nosso conteúdo e ajuda a manter você sempre bem informado sobre tudo o que acontece na Toca da Raposa. Até a próxima!